Ok, Júlia e Kelly, eu fico a postos aqui quando vocês quiserem, tá? Então, 4h30 já vamos começar? Ok, já vou colocar aqui o primeiro vídeo. Isso, a gente combinou de passar todos os vídeos, quer dizer, passar um vídeo, comentar, um vídeo, comentar. Mas vai ser apresentação por vídeo, tá? Obrigada, Kelly. Tá certinho aqui, tá aparecendo para vocês. Assim, dá o play só pra eu ver se tá com áudio. Marco Milani, da Universidade Estadual de Campinas. Certinho. Olá, eu sou o professor Marco Milani, da Universidade Estadual de Campinas, e apresentarei um caso de ensino intitulado A Aparência de Sustentabilidade Corporativa da Americanas SA. Uma rápida contextualização, a Americanas, nos últimos anos, sempre foi considerado um exemplo de empresa pautada pela sustentabilidade corporativa, cumprindo todas as práticas mais comuns aí de divulgação de relatórios, principalmente os padronizados, envolvendo o ESG e o próprio GRI, com certificação de auditoria sobre os seus dados de sustentabilidade, e isso fez com que ela ganhasse, inclusive, diversos prêmios e reconhecimento público pelos seus esforços. Porém, em janeiro de 2023, a Americanas SA ela surpreende o mercado anunciando que identificou inconsistências contábeis nos últimos exercícios fiscais, e isso gerou um lucro irreal de forma artificial, e em nota da própria empresa, em junho de 2023, identificou-se aí também fraude nessas demonstrações contábeis, e os seus relatórios financeiros foram revisados e refeitos. Tanto é que saiu de um lucro inicialmente estimado em 2020 para uma situação negativa nos anos posteriores, acumulando um valor líquido patrimonial descoberto em torno de 26,7 bilhões de reais. E o exemplo que coloca em xeque a credibilidade de relatórios de sustentabilidade, por exemplo, quando ele ainda não havia sido reformulado ou revisado pelas descobertas das inconsistências, quando o relatório ainda apontava uma situação favorável para a empresa em todos os aspectos, principalmente econômicos, nós temos essa asseguração emitida pela empresa SGS na ocasião, afirmando, né, que os relatórios da empresa Americanas SA eles estavam consistentes, inclusive os dados estavam íntegros, e alega isso, né, afirmando que eles estavam seguros de que as informações e os dados contidos no relatório anual da Americanas de 2021, este que não havia ainda sido revisado, e apontava uma situação irreal, seriam confiáveis e uma representação equilibrada das atividades de sustentabilidade desenvolvidas pela empresa no ano base de 2021. Então fica aí, né, o exemplo daquilo que a gente tem que tomar cuidado mesmo em trazer informações que são apresentadas e até atestadas, né, por órgãos externos sobre a credibilidade das informações, e depois se constata uma situação bastante delicada que coloca em risco a própria continuidade operacional da empresa, ou seja, a sobrevivência da empresa. Sustentabilidade é a sobrevivência da empresa. Se ela compromete isso de alguma maneira, obviamente os relatórios de sustentabilidade deveriam capturar isso de alguma maneira. Este caso de ensino aborda a aparente sustentabilidade corporativa que a empresa Americanas SA possuía perante o público, né, via seus relatórios divulgados voluntariamente, e também destaca como esses indicadores de sustentabilidade não foram suficientes para prever a crise financeira que levou ao recente pedido de recuperação judicial. É um dos maiores pedidos que nós temos de recuperação nos últimos anos, e isso faz com que nós tenhamos esse contraste. Se aquilo que está nos relatórios de sustentabilidade, as informações vinculadas à sustentabilidade corporativa, se de fato eles conseguem apontar a capacidade da empresa de sobrevivência.
O objetivo de ensino é analisar essa disparidade entre a percepção da sustentabilidade corporativa, isso pelo público em geral, e a realidade financeira da empresa, avaliando a eficácia dos indicadores de sustentabilidade e sua capacidade de prever crises financeiras. O caso foi desenvolvido com base em relatórios financeiros e de sustentabilidade emitidos pela própria empresa Americanas SA. Além disso, também artigos de mídia, principalmente jornais, né, de grande circulação, e publicações acadêmicas, e também entrevistas com especialistas do setor. As disciplinas sugeridas para o uso deste caso, elas são de administração de empresas, sustentabilidade corporativa, governança corporativa, estratégia empresarial, dentre outras, né, possíveis de se atrelar o caso, principalmente com aquelas disciplinas que vão explorar a sobrevivência ou a capacidade de continuidade operacional da organização e o vínculo com a própria ideia de sustentabilidade corporativa. Como sugestão para explorar este caso de ensino, as possíveis tarefas a serem propostas aos alunos são analisar criticamente os relatórios de sustentabilidade da Americanas SA e identificar possíveis sinais de alerta com relação à sua própria situação, não só patrimonial, como a perspectiva futura de sobrevivência. Discutir a eficácia dos indicadores de sustentabilidade na previsão de crises financeiras, elaborar um plano de melhoria para os indicadores de sustentabilidade corporativa, uma vez que eles não conseguem capturar, ou pelo menos esse exemplo já nos mostra isso, que eles estão limitados com relação à indicação de situação futura de sobrevivência da organização. E também realizar um estudo comparativo com outras empresas que passaram por situações semelhantes. E uma distribuição sugerida para a apresentação desse caso, aqui totalizando 2 horas, seria a introdução do caso, com um tempo de 15 minutos, uma discussão em grupos, distribuídos em 30 minutos, apresentação dos grupos, 30 minutos no total, debate sobre as estratégias e lições aprendidas, mais 30 minutos, e finalmente a conclusão e reflexão, 15 minutos, para fazer esse encerramento. Por fim, as referências utilizadas, basicamente voltadas aí para a literatura sobre sustentabilidade, além dos próprios relatórios oferecidos pela empresa Americanas SA, e também aqueles vinculados à composição dos indicadores mais tradicionais envolvendo o ESG e também o próprio relatório do GRI. Eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição. Ok. Bom, obrigada aí pela apresentação. Eu vou abrir para comentários em geral, perguntas, dúvidas, e aí por fim eu faço meus comentários aqui. Fiquem à vontade. Eu parabenizo o professor Marco pelo artigo, né? Eu achei bem interessante, né? Trabalhar com a responsabilidade é, é bem interessante, né? Eu até trabalhei com um artigo também da área de sustentabilidade. Ele é uma área, não é a minha área particularmente, né? Eu sou da área de marketing, mas eu acho bem legal, assim. É bem interessante a temática. Então, parabenizo aí pela temática e também pela Americanas, né? Porque é uma empresa bem é, grande, né? E ela é uma empresa muito boa também para se trabalhar com essa temática também. Obrigado, Kelly. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu acho que ela foi respondida, mas só para confirmar. A construção do caso ela foi feita toda com dados secundários, então eu vi que teve entrevistas com especialistas, mas não da Americana, são especialistas na área. O caso em si eram dados públicos que estavam disponíveis, isso? Isso, principalmente aqueles que foram divulgados por exigência legal, inclusive pela CVM, né, e também pela B3, porque a Americanas fazendo parte da B3, ela é obrigada, né, a publicar essa documentação,
E todo o processo de notícias, aí sim, da grande mídia, né? A gente teria, principalmente aquelas especializadas, né? Infomoney e todas, mas também em jornais comuns, a Americanas está aí, ocupou páginas policiais, inclusive, ela tava evidente, né? Mas nem, não foi na empresa, não tive nenhum contato específico com funcionários ou clientes ou colaboradores da Americanas. Obrigada. Só parabenizar também. Acho que casos reais são sempre muito interessantes, até porque geralmente o aluno já viu, já ouviu falar, já viu a notícia, então é sempre legal trazer casos para discussão em sala de aula que ele já tenha visto na mídia, né? Parabéns. Obrigado, Francine. Não só viu, como ele já deve ter comprado, inclusive, coisas na Americanas, né? Porque tem lojas espalhadas em todo lugar, né? Não, eu vou falar, fazer comentários, mas não quer dizer que fechou a discussão, tá? Se alguém quiser, é só abrir o microfone e falar. Eu acho muito legal o caso que as pessoas estão envolvidas, assim, né? Porque todo mundo ouviu falar, todo mundo participou de alguma maneira, todo mundo já comprou, quem, dependendo da idade, viu uma transição também, né, estratégica mesmo da Americanas acontecendo ao longo do tempo, né, enfim, todo mundo participa um pouco dessa história, o que traz um envolvimento bom, assim, dos alunos, né, ai, gente, está uma ventania, vocês estão ouvindo? Não, estão ouvindo bem? Deixa eu tentar fechar Sim, aqui. Deve estar aquele barulho de vento. O que traz um envolvimento legal dos alunos, mas também traz um nível de dificuldade maior para o professor que está aplicando, né? Porque pode vir qualquer tipo de informação. Então, você cria ali um hall de informações que você selecionou para discutir aquele caso, mas vai vir, tipo, porque quando eu era criança, a Americanas comprou Blockbuster, sei lá. Vai, na sessão plenária vão surgir outros dados, né? Então, tem um nível de dificuldade grande, maior, em aplicar um caso é, que seja conhecido, né? E que mobilize muito. Então, mas eu acho que vale super a pena. Mas por isso eu acho que as notas de ensino têm que estar bem amarradinhas para o professor que vai entrar nesse desafio se sentir mais confiante, né? De, de propor essa discussão sem perder. Não é que a discussão vai ser ruim, sempre vai ser legal, porque eles vão trazendo coisas bacanas, né? Mas talvez você não consiga atingir os objetivos de ensino se você deixar surgir qualquer tipo de coisa em sala de aula. E aí eu fiz alguns comentários nesse sentido. Primeiro, assim, o corpo do caso, ele tá com... A introdução está muito longa, está com uma cara de artigo científico, não é necessário. Caso a gente escreve para dois públicos, né? Então a gente escreve o corpo, isso vale para todo mundo. A gente escreve o corpo do caso para aluno e as notas de ensino para professor. Qual o objetivo do corpo do caso? É criar essa historinha que você precisa para atingir seus objetivos pedagógicos, né? Para a discussão. E você precisa que os alunos se envolvam. Nesse caso, é fácil deles se envolverem, porque eles conhecem, né, dominam um pouco a história, mas, em geral, a gente não coloca referências de forma acadêmica, porque essa não é uma forma de aproximar a leitura, né? A gente faz uma narrativa mais literária, você pode criar uma situação, fulano estava pensando, enfim, uma coisa mais fantasiosa, assim, para conseguir envolver o aluno nessa narrativa. Então, referências, esse tipo de coisa, se for estritamente necessário, você pode botar uma nota de fim de sessão. Não precisa fazer uma citação formal, como a gente faz em artigo científico. Isso eu falo das referências. E nas notas de ensino, eu senti falta da discussão das perguntas. Então, assim, tentar trazer essa cara mais de guia, né?
Então, o professor vai fazer tal pergunta em sala de aula, vai propor tal atividade, é suposto que os alunos respondam dessa maneira, assim, dá mais uma cara de como essa aula seria conduzida. Não só uma relação teoria e dados, né? Mas como o professor pode. Como se você tivesse assim, pega um aluno seu e fala assim, vai para a sala de aula com esse caso, o que que você daria para ele de dica? É isso, sabe? Só que de uma linguagem é, organizada ali. É, como estruturar essa aula? Eu senti falta um pouco disso, desse guia. Mas esse comentário que a Francine fez foi interessante. Eu tenho casos publicados de dados secundários e é importante que você cite. É mais difícil de publicar, mas nesse caso eu não acho que você vai ter dificuldade, porque é, é um, é, é um caso clássico de dados secundários, assim, é dificílimo conseguir dados primários, né, nesse caso. Eu tenho um da Anitta também, da cantora, e a gente também conseguiu publicar só com dados secundários, porque tem muito dado, né? E funcionou, assim, a revista aceitou, nem caiu nenhuma questão isso. Mas fala que é de dados secundários e tal, até para você não ter problema. Senão eles vão te pedir a autorização da Americanas, né? Então, é bom você se resguardar nesse sentido. No mais, assim, parabéns, muito bom ver casos. Eu falei que esse ano, essa é a minha sexta sessão do SEMEAD de casos, e todas elas têm um caso de finanças, de contabilidade, que não era uma coisa que acontecia, sabe? Uma tendência, assim, baseado só na minha cabeça, na minha intuição, mas eu estou achando muito interessante ver, assim, casos nesse rumo, assim, né? Eu acho que é um desafio enorme, porque eles são mais pesados, pelo menos para mim, eles são mais difíceis mesmo, né? De conduzir, de discutir, mas tô achando interessante isso. Obrigada, professor. Obrigado, Júlia, e também, primeiro, quero agradecer a sua leitura e comentários. Quero dizer também que esse caso, de fato, ele foi direcionado para uma turma. Ela não foi construída para a turma de graduação, na verdade, eu usei colegas de pós-graduação que a gente estava discutindo o caso, talvez a riqueza de detalhes que ele tenha, em função mesmo do material que a gente discutiu. Outro ponto também importante é que eu acho que vale a pena destacar caso de ensinos nessa área, né, pode parecer, você até relatou, né, tem vindo aí, mas é uma estratégia extremamente feliz para fazer com que se torne menos densa, né, a leitura, porque não tem como, né, você vai ter que se embrenhar aí, no caso da Americanas em particular, é fraude contábil, né, não tem como você não entrar aí na discussão, inclusive está em andamento, né, o caso não acabou. o, o antigo CEO está preso na Espanha, mas não acabou o caso ainda, né? Ela está em recuperação judicial, então outras notícias talvez venham, mas posteriores, né? Não vai mudar o fato da fraude e da condução. Mas legal, obrigado aí pelos comentários. Bom, vamos para o próximo, Kelly. Ok. O próximo seria o da Tranquilidade ou Vendaval, o caso da Vila dos Ventos, do Matheus, né? Olá a todos, me chamo Matheus, sou um dos autores desse caso de ensino, juntamente com Rafael Teixeira, Adriana Bastos e a Maria Mesquita. O título desse caso trata-se sobre Da Tranquilidade ao Vendaval, o caso da Vila dos Ventos. Bom, contextualizando esse caso, a Vila dos Ventos é uma pequena comunidade costeira situada no município de São Vento. Ambos é criação fictícia. Ela foi fundada no século XIX por pescadores e conta com cerca de 20 mil habitantes. Tem uma economia baseada na pesca, agricultura de subsistência e também no turismo ecológico, mas ela enfrenta desafios econômicos e infraestruturas precárias com um acesso limitado a serviços básicos.
Com isso, nós temos também uma empresa, também fictícia, a Ventos Renováveis S.A. É uma empresa líder em energias renováveis, com expertise em projetos de parques eólicos. O seu mais ambicioso projeto é justamente a construção de um parque eólico offshore, ou seja, no mar, na Vila dos Ventos. Seria o primeiro do Brasil e iria gerar cerca de 600 mil watts de energia, criando milhares de empregos, além de impulsionar o desenvolvimento econômico na região e promover a sustentabilidade e inovação. Bom, para implementação, para a discussão desse caso, nós trouxemos alguns personagens principais que irão permear nessa história. A principal delas é a Carla Aires. A Carla é justamente a gerente de projetos das Ventos Renováveis S.A. e ela tem ampla experiência em parques eólicos e um forte compromisso com a sustentabilidade. Ela vai ser a responsável por tentar equilibrar o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e garantindo que esses projetos eles beneficiem não só a comunidade local, mas também a empresa em que ela trabalha. Outro personagem que a Carla vai ter que lidar vai ser a Dona Lúcia Santos. A Dona Lúcia Santos é uma respeitada líder comunitária na Vila dos Ventos e ela vai defender não só os interesses locais, mas também entender que o projeto ele pode ser benéfico para a comunidade, mas ele deve ser equilibrado de maneira a respeitar a preservação da cultura daquele local e da qualidade de vida e no modo de vida que a comunidade vive. Outra personagem que a Carla vai ter que lidar lá na Vila dos Ventos é um professor, é o professor Pedro Rocha. Ele é um ambientalista e biólogo marinho que vai alertar para os impactos ecológicos do parque eólico offshore na Vila dos Ventos. Ele é uma voz influente na comunidade para garantir esse desenvolvimento energético e a proteção do ecossistema marinho. Bom, o projeto de cerca de 600 mil watts, suficientes para abastecer uma grande cidade de energia limpa. Também o desenvolvimento econômico daquela comunidade, né, buscando a melhoria da infraestrutura e do aumento no fluxo de capital que poderiam alterar o modo de vida daquela região, trazendo mais investimentos. Contudo, apresenta também algumas preocupações socioambientais, como é o caso de impactos no ecossistema marinho e também das aves, como a alteração das rotas migratórias de peixes e de aves, e também o potencial de ameaçar as espécies já em extinção. Além disso, o impacto socioambiental poderia ocasionar essa construção dessa usina poderia ocasionar a desapropriação de cerca de 120 famílias na área costeira, que é uma comunidade pesqueira, uma comunidade singela, em que tem seu modo de vida principalmente na subsistência e na pesca. Então, com a construção dessa usina, poderiam trazer diversos esse modo de vida. Bom, a Carla enfrentaria também alguns dilemas éticos e decisões estratégicas, como o caso de como é que ela poderia equilibrar o crescimento da questão ambiental e do ecossistema marinho, além desses impactos ambientais em deslocar as famílias e nas mudanças culturais no modo de vida dessa comunidade. Por fim, a Carla também enfrentaria uma responsabilidade como líder desse projeto pioneiro para lidar também com seu emprego, já que ela responde à Ventos Renováveis S.A., sua empresa. Então a Carla, ela enfrentaria um dilema em sugerir ou não a construção do complexo eólico offshore na Vila dos Ventos. A partir disso, foram construídas as notas de ensino desse caso. As principais fontes de dados consultadas foram através de uma pesquisa bibliográfica sobre sustentabilidade e justiça energética e uma revisão de literatura e consulta de artigos e relatórios de casos reais da construção desses projetos eólicos, né? O cenário é um cenário fictício que foi criado para contextualizar esses desafios de maneira mais prática e didática. O público, ele poderia ser aplicado em disciplinas de sustentabilidade, responsabilidade social, gestão ambiental e ética empresarial, além de alunos de graduação e de mestrado nessas áreas de administração, engenharia de produção, economia e áreas afins. Bom,
Dentre os objetivos educacionais desse caso, teriam-se propiciar essas discussões sobre sustentabilidade, energias renováveis e justiça energética, além de desenvolver habilidades de tomada de decisão e estratégia, equilibrando interesses econômicos, ambientais e também sociais, além de capacitar os alunos a identificar e gerenciar esses stakeholders em projetos tão complexos como esse, promovendo uma análise ética e estratégia dos riscos e benefícios desse projeto. Bom, é sugerido um plano de aula para a aplicação desse caso. A introdução seria através de uma breve apresentação da dinâmica do caso e uma questão de uma pergunta motivadora. A pergunta motivadora seria se a construção dessas usinas de energias renováveis elas poderiam trazer impactos negativos e quais esses tipos de impactos dessas usinas, que essas usinas produzem. Seguido, o caso ele seria desenvolvido através de sua leitura, a discussão e resolução do caso em grupos, né, através de discussão da metodologia de discussão em grupos, e a apresentação das soluções de cada um desses grupos em plenária, com a sala toda. Iria também suscitar alguns debates com perguntas pós-dilemas. Os alunos eles teriam que responder entre dois casos. Se eles sugerissem essa construção, eles teriam que responder três perguntas. E se eles não sugerissem essas construções, ele teria que, quais das as justificativas que Carla deveriam falar para seus diretores e os acionistas. O desfecho do caso, a conclusão se daria por um fechamento e uma reflexão sobre sustentabilidade e justiça energética. Seriam ali cerca de 2 horas e 20 minutos de aplicação desse caso. Bom, as notas de ensino contariam com leituras e um material de apoio de relatórios e artigos e sites falando sobre a justiça energética e projetos reais de energia eólica. E o caso também daria com um suporte de análise na literatura em sustentabilidade e justiça energética. A sustentabilidade permearia nesse equilíbrio entre os pilares social, ambiental e econômico, e a justiça energética em tentar trazer a acessibilidade, a equidade e a participação e distribuição justa dos benefícios e encargos para toda a comunidade. Bom, o desfecho desse caso daria-se para abordar os desafios na implementação de projetos de energia renovável e incentivaria os alunos a aplicar conceitos teóricos em situações complexas e realistas, promovendo uma análise crítica de aspectos ambientais, sociais e econômicos. Além de explorar o dilema de Carla, né, os estudantes eles são desafiados a buscar soluções equilibradas que iriam conciliar os interesses corporativos com o bem-estar dessas comunidades locais. O caso ele vai se desenvolver habilidades práticas, gestão, planejamento estratégico e também de responsabilidade social. E aqui eu trago algumas referências e é isso. Obrigado. Parabenizar o Matheus, né, Isso, pelo tá aberto. artigo. É bem, bem interessante também. Vou deixar a professora Júlia conduzir. Então, gente, tá aberto aí. Enfim, falem aí o que vocês quiserem, quando quiserem. Eu fiz algumas anotações, assim. Deixa eu achar aqui. Eu só Ahn, queria fazer uma pergunta. Ai, por favor, vai lá. É só porque eu não sei se é a minha internet que tá ruim ou se aconteceu com todo mundo que o vídeo deu umas travadinhas, principalmente no começo. Para mim também. Aconteceu comigo, mas eu achei que era aqui, porque começou a cair o mundo aqui. Eu falei, Ah, tá. Deve ter Então não é sido. só eu não sei se comigo. alguém tá no Rio de Janeiro, mas assim, tá chovendo muito. Ah, E então quando provavelmente eu foi comecei a aqui que está sessão. instável. Ah, tá. Não, tá jóia, era isso. Obrigada. Mas eu acho que não Mas o prejudicou o vídeo, entendimento. tem isso e tá disponível o vídeo, se vocês quiserem depois, enfim, ficar com alguma dúvida, tá disponível para todo mundo lá. É, eu vou fora de ordem, tá? Porque foi o que eu anotei aqui. Vamos lá. Primeiro, eu fiquei na dúvida dessa sessão desfecho, que é a última sessão lá do caso. Em geral, desfecho a gente usa para falar o que aconteceu. Seria, no caso do Marco Antônio, desfecho. Ai, sempre o negócio toca. É, tem alguém preso na Espanha, sabe? O desfecho do caso é o que aconteceu. Então, eu fiquei na dúvida o que tradicionalmente você estava. Eu acho ali que seria os objetivos de ensino, o que o aluno sai com. Enfim, fiquei na dúvida. Acho que você tem que pensar, organizar isso aí. E aí eu vou para os objetivos também. Os objetivos de ensino
e isso vale para todo mundo, eles devem ser objetivos. Você tem, acho que, 4 parágrafos, enfim, são trechos longos descrevendo o objetivo, né? Cada parágrafo um objetivo. O que eu tenho visto muito as revistas pedindo é você usar a taxonomia de Bloom para traçar os objetivos, né? Tópicos, uma frase, nada mais do que isso, assim. Porque quanto mais você promete, mais você precisa entregar, né? O objetivo é aquilo que você vai ter que entregar. O que que o seu aluno vai sair sabendo depois dessa discussão? Você escreve 4 parágrafos, olha só sua missão. Você está complicando aí seu processo. Então, e aí você perde um pouco o valor das notas de ensino, porque se chega na nota de ensino e não é uma nota que propicia entregar de fato 4 parágrafos de conhecimento a mais, assim, né? Tudo aquilo que você descreveu. Então, esse alinhamento entre os objetivos de ensino, as perguntas de discussão tem que estar bem, pelo menos uma pergunta de discussão para cada objetivo, para você garantir que os objetivos vão ser cumpridos, senão. E aí vamos para as suas perguntas. Você separa se eles acham que é para construir ou se eles acham que não é para construir, né? Você divide esses dois momentos. E aí eu vou trazer uma reflexão que é assim: não faz a menor diferença o que eles escolheram, se é para construir ou não. Porque o seu objetivo com o caso não é saber se eles vão construir ou não, certo? O seu objetivo de ensino é que eles avaliem o processo de decisão, é o caminho de tomada de decisão. Se vai construir ou não, tanto faz, não tem certo, não tem errado, ainda mais é um caso fictício, assim, não, né? Então, eu não atrelaria as perguntas a essa decisão. Essa decisão, ela não é importante. Tem gente que gosta de lá no final, a última pergunta ser, e aí, vocês construiriam ou não e tal? Tem gente que acha isso legal, assim, porque os alunos ficam meio ansiosos para chegar nesse momento de dizer o que eles fariam e tal, mas não é importante. E se você antecipa esse momento, ele não percorre esse caminho. Então, se a primeira coisa é ele ter que decidir, ele decide sem fazer o percurso para tomar essa decisão, tá? O que te interessa é o percurso. E aí, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que também estava no caso das americanas, porque eu anotei antes e não falei, a coisa da discussão em pequenos grupos. Para que a gente faz a discussão em pequenos grupos? Ela tem um objetivo didático. 2. Turmas muito grandes, você deixar todo mundo falar, porque quando você vai para uma sessão plenária, pode ser que você não consiga deixar todos os alunos darem opinião, e aí ele super se preparou e tal, e não teve tempo de se expressar, né? É um aluno tímido, enfim, é um lugar mais seguro para todo mundo conseguir dar a sua opinião. E deixar todo mundo na mesma página. Ou seja, aquele aluno que leu menos ou que deu mais atenção para um dado do que o outro, quando eles vão para os pequenos grupos, eles discutem ali e sai todo mundo sai mais ou menos com a mesma quantidade de informação, né, para a sessão plenária. Porém, nos pequenos grupos, a gente não discute a teoria, porque senão você já entregou o ouro. A teoria você vai discutir na sessão plenária. Os seus objetivos de ensino você vai atingir na sessão plenária. Nos pequenos grupos, você precisa de perguntas de contextualização para garantir que todo mundo vai ter pescado as informações que você vai elencar lá como importantes depois na sua discussão. Entende a diferença? Se você bota eles nos pequenos grupos já decidirem, eles não vão percorrer o caminho e eles vão chegar lá na sessão plenária, tipo, fla-flu, entendeu? Eu quero construir, não, eu não quero construir. E não tem a menor importância isso, zero importância. E aí eles ficam muito apegados à própria decisão e muito menos ao processo de tomar decisão. Então, eu acho que vale a pena essa reorganização aí do plano de aula, pensando isso, assim. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação. Uma coisa que você fez super legal aqui na apresentação, e no caso eu senti falta,
Você apresentou os personagens em algum momento. No caso, eles vão surgindo ao longo, assim, na página 4 ainda tem gente aparecendo. E aí você fica meio perdido. Eu acho que eles deveriam aparecer ali na abertura. Então, a abertura, eu anotei também, é muito longa, você bota um texto, um e-mail inteiro, né? Não é esse caso, eu acho. É, eu não colocaria, eu acho que esse e-mail pode estar em anexo. Eu colocaria um highlight, assim, o que você quer o que é importante daquele e-mail ali na abertura, e bota o e-mail inteiro lá como um apêndice, né? Não um anexo. É, e apresenta. A abertura do caso é o menor possível para você dizer o setor, a empresa, o ano em que se passa, os personagens e o dilema. Se você conseguir falar isso em um parágrafo, tá ótimo. Se você conseguir falar em três, que em geral é o que eu consigo, porque sou mais prolixa, talvez. Harvard indica um parágrafo, tá lá no guidebook, mas eu acho muito difícil fazer em um parágrafo. Mas, enfim, é isso. É o mais objetivo possível você dar essas informações. Por quê? Porque ali o aluno pega essas informações e vai lendo o resto do caso já sabendo isso. Ele já sabe qual é o dilema, ele já sabe em que ano que a gente está. E aí você não espera que ele vai ler mais de uma vez, né? Ele vai ler uma única só. Ele já vai lendo e pescando o que ele vai usar para a análise dele. Se você demora para dar as informações, ele, quando percebe um novo personagem, ele não perdeu uma informação que era importante lá do início, entende? Enfim, são dicas aí de organização. Mas o tema é super relevante, eu acho que está super em alta também, tem aparecido muito. É o terceiro caso, eu acho, em 6 sessões que eu vejo sobre discussão, né, de sustentabilidade, enfim. E eu acho que ficou bem estruturado, a história tá bem literária, tá gostoso de ler, sabe? Enfim, é isso. Parabéns. Obrigado, professora, pelos comentários, né? A gente vai se reunir novamente e aceitar. Achei muito interessante, os comentários também, porque a gente não levou ainda para a sala de aula para testar, então a gente ainda não teve essa ideia de como seria, mas assim, pela sua experiência, né, falando, eu acho que com essas novas mudanças, eu acho que fica muito mais fácil para o aluno entender, né, e permitir essa discussão. Realmente, de fato, não é se é construir ou não, mas todo o percurso dessa construção, né, se ele for construir, de que forma vai mitigar os impactos, como vai trabalhar com a comunidade, como vai lidar, então é mais ou menos essa ideia. Então, eu agradeço muito os comentários e com certeza foi ótimo essa discussão. Obrigada a você. Vamos para o próximo, Kelly? Ok, perfeito. O próximo vai ser o futuro do trabalho. Chegou, desafios de liderar equipes em trabalho remoto, da Francine. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Francine Lucatelli, sou doutoranda em administração do programa de pós-graduação em administração da Universidade do Vale do Itajaí, e orientei o trabalho do Pedro Henrique, que é especialista em liderança, coaching executivo e liderança de equipes de alto desempenho. O trabalho desenvolvido por ele no final do curso do MBA é intitulado O Futuro do Trabalho Chegou? Desafios de liderar equipes em trabalho remoto. Então, esse caso ele acontece na empresa de tecnologia Explora SC, uma empresa relativamente recente, né? Ela foi fundada no ano de 2018 na cidade de Itajaí, que é uma cidade localizada no litoral norte catarinense, então uma região bastante turística, do ladinho de Balneário Camboriú. E ela tem então por missão promover o turismo digital na região. É uma empresa que se destacou bastante, né, como uma das principais plataformas de turismo digital em Santa Catarina, então ela nasce e já tem um crescimento bastante significativo, mas a partir disso ela passa a enfrentar desafios também, né, como a escassez de talentos, os custos elevados de infraestrutura, e aí eles tomam uma decisão de migrar o modelo de trabalho que era presencial para um modelo 100% remoto.
Para compor, então, o enredo desse caso, a gente traz como personagens principais o Roberto, que é o fundador da empresa e que segue desempenhando um papel bastante importante nas decisões estratégicas, né, da empresa. A Ana, que é a gerente de desenvolvimento, uma profissional bastante respeitada dentro da empresa, que valoriza muito o trabalho presencial. Ela acredita muito na questão da proximidade física para promover a produtividade e a colaboração. A Ana tem um estilo de liderança que é predominantemente autocrático, um pouquinho mais não gosta tanto de delegar, né? Puxa bastante atividades para ela, um pouco mais controladora. E o Paulo, né, o outro gerente, o gerente de tecnologia, ele é entusiasta do trabalho remoto, né? Ele vê como uma oportunidade para melhorar o bem-estar, para reter talentos, né? O Paulo tem um perfil mais democrático, né? Um estilo de liderança mais democrático, ele preza bastante pela autonomia dos seus liderados e por um ambiente mais colaborativo. Mas ele também enfrenta desafios no engajamento, né, dos seus liderados a partir dessa decisão na qual ele apostava bastante do trabalho remoto. E aí a gente traz outros personagens, né? Como a Mabel, que é uma colaboradora bastante talentosa e criativa, né? Ela é braço direito da Ana. E ela se adapta muito bem ao trabalho remoto em si, para desenvolver as atividades dela. Mas ela começa a ter conflitos com a liderança da Ana, que por ter esse perfil um pouco mais controlador, nesse modelo à distância, isso acaba se intensificando bastante, elas passam a ter algumas tensões ali na relação delas. O Jorge, né, que é o analista de dados, ele é da equipe do Paulo, e ele admira bastante o Paulo como líder, só que ele tem bastante dificuldade de gerenciar o próprio tempo, de fazer a autogestão do trabalho dele. Então, no trabalho remoto, isso acaba se intensificando bastante. Apesar dele valorizar bastante a autonomia, ele sente falta de um acompanhamento mais próximo, né? Então, aquele controle, aquela proximidade toda que a Ana oferece, o Jorge está sentindo um pouquinho de falta aqui na liderança do Paulo. E é claro, uma profissional bastante jovem, né? Ela é assistente de segurança cibernética, bastante talentosa também, né? Reconhecida, mas ela está insatisfeita e ela vai se desconectando cada vez mais da equipe nesse ambiente remoto. Ela tem dificuldade de lidar com a autoridade, vai se sentindo cada vez mais desmotivada, e isso tem um reflexo direto, né, na interação entre ela e o Paulo, nessa relação líder-liderada. Então, a gente traz como principal dilema, né, aqui para esse caso, de que forma as lideranças da Explora SC, né, então de que forma a Ana e o Paulo poderiam se adaptar e evoluir de forma a garantir a produtividade, a coesão da equipe e a satisfação dos seus colaboradores em um modelo de trabalho remoto. A gente tem como objetivo, a partir da aplicação desse caso, identificar os principais desafios da liderança em equipes de trabalho remoto, compreender as principais características dos estilos de liderança apresentados, explorar as estratégias de preparação estratégica mesmo para as transformações organizacionais e identificar as dimensões da inteligência emocional nos comportamentos de liderança a partir dos personagens. O caso ele é fictício, mas foi elaborado a partir das experiências profissionais dos autores. E a gente sugere aplicar em disciplinas como gestão de pessoas e liderança, comportamento organizacional, desenvolvimento organizacional, psicologia organizacional, comunicação de liderança, gestão de mudança, inovação e empreendedorismo. A gente propõe para discussão e condução para a literatura, né, o alinhamento teórico desse caso, essas 3 questões. Então, quando a gente pergunta, né, sugere discutir quais estilos de liderança são evidentes nas abordagens de Ana e Paulo ao liderarem suas equipes e como essas abordagens poderiam ser adaptadas para otimizar o desempenho e o sucesso organizacional, a gente traz aqui um quadro, resumo, né, com os principais estilos de liderança que a gente sugere discutir a partir desse caso para ensino, o autocrático, democrático, transformacional e o situacional, com as principais características, vantagens, desvantagens, sempre conduzindo o aluno a entender que não existe um certo e um errado, né? Existem características que precisam ser trabalhadas a depender de cada contexto. Então, a partir da literatura, a gente sugere essa discussão. Quando a gente questiona de que maneira a Ana e o Paulo eles poderiam ter se preparado estrategicamente para as transformações na estrutura organizacional, especialmente nesse contexto de trabalho remoto,
A gente traz questões da literatura que podem ser discutidas com os alunos a partir do envolvimento da equipe nesse contexto, do treinamento em competências digitais especificamente, da cultura de inovação e flexibilidade e da adoção de uma abordagem proativa e participativa para reduzir a resistência, né, para que pudesse ter facilitado a adaptação das equipes a esse novo modelo, trazendo os autores que ancoram essas discussões. E por fim, na terceira questão, com base nas diferentes dimensões da inteligência emocional, de que forma essas dimensões se manifestam nos comportamentos e atitudes dos personagens Ana e Paulo. Então, a gente percebe que a gente tem profissionais tecnicamente muito preparados, mas falta alguma coisa ali na questão de comportamento, de inteligência emocional, por isso que a gente traz as dimensões de Goleman para a gente poder fazer essa discussão com os alunos e trabalhar todas elas, discutindo, ancorando, né, na teoria, todas essas características, né? E aí o caso traz também, né, as características que a gente vai encontrar na Ana, as características que a gente vai encontrar no Paulo, fazer essa associação aos personagens para facilitar a assimilação por parte dos alunos. Como sugestão de plano de aula e de tarefas, então a gente faz uma introdução com um quiz para nivelar a turma. A gente sabe que eventualmente tem aquele aluno que não conseguiu fazer a leitura ou não conseguiu ter o mesmo nível de compreensão. E aí a gente parte para a discussão de todas as questões, né, a partir de estratégias específicas que a gente vai detalhando aqui com sugestão de tarefas para esses estudantes. Por fim, a gente apresenta o nosso referencial teórico que foi utilizado na construção do caso. Muito obrigada. Parabéns, Francine. Muito legal a temática. Eu sou suspeita para falar porque eu sou da área de marketing, gosto da área comportamental, né? Então, eu sou suspeita para falar, né? Parabéns pelo caso. Muito interessante, né? A área de liderança também é uma área muito legal de se pesquisar. Professora Júlia, pode ficar à vontade. Eu quero deixar vocês à vontade, mas eu vou falar, porque fiz algumas anotações aqui, mas podem me interromper sempre. Eu achei o caso bem escrito. Eu senti falta do dilema aparecer na abertura. Então, foi o que eu comentei no caso passado, né? Para o aluno ir lendo o caso, já sabendo qual é o grande dilema, assim. Você tem uma pista ali do que vai ser, mas você fica ainda meio pescando, não entendeu ainda o dilema, né? E aí, eu acho que, assim, acho que é isso, você precisa trabalhar esse dilema, e acho que você tem condições, você está trabalhando três teorias, né, cada uma para uma pergunta, nas notas de ensino. Eu acho que você tem condições de fazer o contrário. E, ao invés de expor a teoria e pedir para eles só identificarem, não são elementos muito complexos. Eu acho que você consegue pedir para eles discutirem e deles sair não vai sair a palavra líder autocrático ou situacional, mas vão sair características que depois o professor vai lá e vai só nomear, sabe? Eu acho que é um caso que tem total condições de produzir esse ensino indutivo, assim. E aí talvez pensando nisso, reduzir o escopo, ao invés de três teorias, duas teorias, para você ter mais margem de discutir mesmo e menos ter um caso de aplicação. Ele substituiria uma aula de expositiva desse tema, né? Então, você vai, antes de botar qualquer texto para os alunos lerem, você puxa esse caso e aí vai discutir tipos de liderança e eu deixaria isso, e inteligência emocional, talvez. Eu acho que é os dois que eu acho que sai fácil, assim, sabe, da discussão. E aí, você precisa, vão ser duas, se forem duas teorias, né? São dois objetivos de ensino, uma pergunta para cada, porém, é interessante que dentro dessa pergunta de discussão, que a gente chama, que é a pergunta que pretende atingir o objetivo educacional, dentro dela você
proponha perguntas de transição, que são perguntas que o professor de fato vai falar, que a pergunta de discussão não necessariamente ele precisa enunciar, né? Mas são perguntas que ele de fato vai falar para você tentar responder cada uma das modalidades. Então, pensa em duas, três perguntas que vão ajudar os alunos a responderem características de cada um dos estilos de liderança, por exemplo. E deixa ali como dica mesmo, né? É claro que um professor experiente, que dá esse tema há um tempão, que é experiente com caso, talvez não use essas perguntas, mas isso vai ajudar quem está começando a aplicar casos, né? E aí, e descreve mesmo o que o professor tem que fazer. Então, você pergunta isso, é suposto que os alunos vão responder isso, e aí diz, vai montando o quadro, né? Então, ele responde características do situacional, você coloca ali naquele cantinho. Responde características do autocrático, coloca nesse cantinho. No final, o professor faz essa amarração. Ó, isso aqui que vocês falaram tem um nome, é liderança, tá? Eu acho que funciona. Esse é o objetivo, a princípio, primordial do caso, é produzir o ensino indutivo, né? E acho que você tem um caso que possibilita isso. E você está perdendo essa chance aí, sabe? Eu fiquei com essa sensação, assim, poxa, está perdendo aí uma chance de fazer isso mesmo. E aí vira um caso de aplicação de conceitos que eles já conhecem. Eu acho que vale. E, inclusive, em termos de publicação, isso melhora muito a qualidade do seu manuscrito, né? A sua chance de publicação, enfim, tá? Mas está muito legal. Parabéns. Perfeito, prof. Obrigada. Fui anotando aqui, já fui imaginando alguns quadros, resumo ali para ir incorporando até como ilustração nas próprias notas de ensino para auxiliar o professor. A gente vai com certeza melhorar para submeter depois para uma revista. Muito obrigada. Eu gosto, eu tenho alguns, depois eu posso até botar aqui, alguns casos que eu boto o desenho mesmo, tipo, como o quadro do professor deve terminar, sabe? E aí tem que ser escrito no quadro. Vai ter um caso nessa sessão que fala de slide, não sei se já passou. Que assim, slide, você poderia fazer um slide com todos esses tipos de liderança e só apresenta no final. Mas você não sabe se o que vai estar ali vai ser o que os alunos de fato falaram, né? E aí fica com essa cara de que, pô, o negócio já estava, a resposta já estava pronta, ela já tem um slide pronto. Então, eu acho que é escrevendo no quadro mesmo, que funciona melhor. É isso, gente. Se tiver mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, vamos para o último caso do SEMEAD desse ano. Acho que não tem mais nada depois. Ok, vamos para o último então. O último é o chefe, isso está correto? Vamos lá. Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Lísia, sou docente da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui para apresentar o trabalho Chefe, isso está correto? Orientando novos colaboradores sobre premissas de valuation no agribusiness. Gostaria de primeiramente agradecer ao SEMEAD pela aprovação deste artigo e a todos que estarão ouvindo esta apresentação. Este estudo foi desenvolvido na disciplina de avaliação de empresas no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, pelos discentes Simone, Manuel, Danilo, Elaine, sob a minha orientação. O case desenvolvido está na empresa SLC Agrícola, que é um dos players do agribusiness brasileiro, com foco na produção de algodão, soja e milho. O agronegócios no Brasil é uma das molas propulsoras da economia brasileira, né, com indicadores satisfatórios, competitivo, mesmo diante de crises, como a gente já passou agora recentemente. Há necessidade de mensurar corretamente o valor das empresas desse ramo, como de todos os demais. Como introdução aqui ao caso,
há um ganhador na loteria, que é o Roberto Salles, que é um investidor arrojado. Ele tem a decisão de investir em empresas de capital aberto, com opção de novos setores e empresas para a diversificação da carteira. Ele faz uma parceria com a Aggregate SA, que é uma consultoria especializada em valuation. E a solução apresentada é calcular o case, né, da SLCA agrícola pelos métodos do fluxo de caixa descontado e avaliação relativa. Aqui no quadro 1 é apresentado as variáveis da taxa de desconto, como o beta, custo de capital próprio, custo de capital de terceiros e o WACC, suas formulações e a sua descrição. O beta, de acordo com a sua formulação, apresentou um valor de 1,03, né, e foi dado aqui as premissas utilizadas. Já o custo de capital próprio pela CAPM apresentou um resultado de 10,53% ao ano. O custo de capital de terceiros de 4,61% ao ano, culminando num custo médio ponderado de capital de 8,08% ao ano. Aqui a tabela 5 traz o fluxo de caixa disponível da empresa no período anterior, que é dos anos de 2017 até 2022. Com base nesses dados, foi projetado a tabela 6 com o fluxo de caixa disponível da empresa dos anos do período explícito de 2023 até 2027. E com esses dados e o fator de descapitalização pelo custo médio ponderado de capital, achou-se o valor presente desse fluxo de caixa. A perpetuidade também foi calculada com base na fórmula de Gordon e descapitalizada, e juntando-se o valor presente do período explícito com o valor presente do valor residual, apresentou-se o valor total da empresa de aproximadamente 25 bilhões de reais, que somados ao caixas e equivalentes e retirado do passivo oneroso total, achou-se o valor do patrimônio líquido de quase 23 bilhões de reais. Dividido pelo número de ações, achou-se, por essa metodologia do fluxo de caixa, um valor da ação de aproximadamente R$ 107, variando no intervalo entre R$ 101 e R$ 112. Já pelo método do múltiplo, através do EBITDA, o EBITDA calculado pelo valor médio de 2017 a 2022, achou-se um valor da empresa de quase 13 bilhões de reais, que, tirando a dívida total líquida e dividido pelo número de ações, achou-se o valor da ação de R$ 49, variando no intervalo de 47 até quase R$ 52. O caso em si traz também a abertura de uma filial da empresa Aggregate em 2024 com a contratação de uma nova equipe. E essa nova equipe ela revisou o valuation realizado pela empresa sede e levantou algumas dúvidas das premissas e abordagens feitas pela equipe anterior. Como notas de ensino, o caso traz promover a reflexão dos estudantes sobre as premissas utilizadas, propiciar oportunidade de avaliação crítica na escolha de investimentos, alinhar conhecimentos teóricos com situações práticas e comparar métricas de valuation, sobretudo no agribusiness. O período utilizado foi de 2017 a 2022, com a coleta na economática, nos relatórios de administração e notas explicativas, tanto no site da empresa quanto na B3, e destacando que o período compreendeu a pandemia do Covid-19 e também a guerra da Ucrânia e da Rússia. As disciplinas podem ser utilizadas no curso de Administração, Ciências Contábeis e Economia, que tenha foco na tomada de decisões estratégicas, fusões e aquisições, avaliação de investimentos, captação de recursos, além de ajudar investidores a entender o potencial de retorno de um investimento e identificar riscos e oportunidades. As disciplinas podem ser nos cursos de graduação e pós-graduação, tanto lato quanto estrito sensus,
nas disciplinas de avaliação de empresas, administração financeira, análise das demonstrações, valuation, gestão econômica e financeira e também nos cursos de extensão. Possíveis tarefas a propor dos alunos: a primeira tarefa é verificar se as taxas de desconto, as premissas e as formulações adotadas foram adequadas para a empresa nesse período. Também uma segunda tarefa, se na montagem do fluxo de caixa disponível da empresa, do período explícito e da perpetuidade, as premissas utilizadas foram adequadas ao contexto da empresa naquele momento. A terceira tarefa é se o múltiplo EV/EBITDA, que foi retirado do site do professor Damodaran, na avaliação relativa, foi compatível com o cenário da empresa naquele período. Também uma quarta tarefa, se as duas metodologias, fluxo de caixa disponível e descontado e avaliação relativa, são apropriadas para dar suporte ao investidor de incluir ou não a SLC agrícola na sua carteira de investimentos. As referências bibliográficas do caso estão no estudo, e aqui para finalizar, um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que é: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. Muito obrigada pela atenção. Bom congresso a todos. Sim. Parabenizo também a Lícia, né, pelo artigo. Um belo esforço também, né? A parte de finanças é bem trabalhosa, né? Eu já fui da área de finanças também. Já é bem, realmente é a parte bem, a gente sua a camisa, a parte de finanças. Mas parabéns, muitos parabéns aí pelo caso. Especialmente para escrever caso, né? Que é um desafio enorme. Lízia, acho que a gente está se encontrando na segunda sessão, né? Então, tô vendo que você está enfrentando esse desafio aí com vontade, muito bem. Parabéns, ficou bem escrito, enfim. Eu fiz algumas anotações, eu acho que algumas coisas que eu falei para outros casos funcionam aqui. A coisa das referências que tem lá no corpo do caso, é, a abertura, deixar ela mais literária, mas eu acho que essa é uma coisa que falta, especialmente porque ele é um caso de dados secundários, né? Pelo que eu notei, não tem a parte literária, assim. Eu acho que precisa de mais historinha para ficar mais envolvente, porque é difícil se envolver com números e tabelas, e é muito pesado mesmo, né? Então, eu criaria uma história, mesmo que fictícia, declara que é fictícia lá no, né, na fonte de dados e tudo. Fala que ele foi construído com dados secundários e que uma narrativa foi feita para, enfim, para conseguir agregar, né, essas informações. Até para ele conseguir se colocar ele, aluno, conseguir se colocar no lugar do tomador de decisão, porque não tem alguém para você se apegar, né? Uma história, eu acho que vale criar, florear mais o corpo do caso e aí tirar referências para não ficar com essa cara mais de artigo científico, né? Quadros, tabelas, eu sei que nesse caso elas são essenciais, mas eu colocaria no fim do corpo do caso, não no fim, mas é, conta a história, faz referência às tabelas e bota as tabelas em anexo, né? Porque para ele não parar no meio da leitura para ir lá olhar, ele vai ler o caso e vai depois consultar os dados e aí fazer a análise que ele precisa fazer. Eu acho que funciona. E também eu acho que foi uma coisa que eu já comentei nessa sessão, que é a pergunta, não sei se foi nessa ou na anterior, gente, eu tô ficando maluca. Foram 6 sessões. As perguntas dos pequenos grupos, elas são iguais às da sessão plenária. Foi aqui que eu falei isso? Que elas têm. Ai, obrigada. Elas têm objetivos diferentes. Então, eu acho que tem que dar uma organizada nisso. Especialmente casos que têm muitos dados,
É importante ter essas perguntas das assignment questions, que elas dão essa balizada em todo mundo. Então, use essas perguntas nos pequenos grupos para deixar todo mundo com as mesmas informações, para você garantir que todo mundo entendeu ali o que você quer que entenda, para chegar, enfim, na discussão. As perguntas que vocês estão fazendo nos pequenos grupos são as mesmas que depois vão ser discutidas. E aí você perde um pouco o valor da discussão, né? Eu sei que a discussão, nesse caso, envolve sentar a fazer conta. Então, se for preciso que você faça, que eles tenham feito alguma conta para você conseguir discutir, pede para fazer lá nos pequenos grupos, né? Pede, mas vai para a discussão para a tomada de decisão. Então, como se fosse um, sei lá, uma coisa de empresa mesmo, né? Junta os conselheiros para a gente tomar uma decisão. De repente pode criar uma situação nesse sentido. Eu adorei que ele ganhou na loteria, gente. Eu comecei a ler. Eu falei, agora sim, eu me identifiquei, sabe? Porque eu tô pronta para ganhar na loteria. Eu adorei. Ai, mas é isso. Deixa eu ver se tem mais algum. E aí, eu tenho um comentário geral, assim, para todo mundo, já que eu acho que a gente tem um tempinho. Em termos de apresentação, assim, eu acho que vale. O que traz valor para o seu caso é a nota de ensino. O que é, então, esse guiazinho que você tá. Porque é isso, sei lá, a história dos americanos é uma história pública, todo mundo conhece. É claro que a sua curadoria foi uma curadoria de informações específicas, mas é uma história pública, né? As histórias das empresas são histórias públicas. O que tem valor é você falar, olha, essa história dá para discutir este conceito dessa forma. É isso que tem valor. Então, na hora de apresentar, vale a regra 80-20. 20% da sua apresentação deve ser narrando o caso e 80% da sua apresentação deve ser falando como que você sugere que o professor vai fazer aquela teoria aparecer ali no meio daquela aula, tá? É, todo primeiro caso que é apresentado, a gente comete esse erro, cometi, acho que uns dois ou três, mas eu acho que vale, assim, para congresso, para esse tipo de coisa, isso que é o valor do seu caso, é a nota de ensino. Então, foca nas notas de ensino. Tem que contar um pouquinho antes, mas, no geral, é isso. Tá aberto aí para comentários deste caso ou comentários gerais. Fiquem à vontade. Eu Eu vou. gostaria Por só. favor. É rapidinho. Então, primeiro, mais uma vez, parabenizar a todos, né? Eu acho que qualquer esforço, né, para melhorar e para vivenciar uma experiência em sala de aula, eu acho muito bom. Eu entendo que uma tendência que a gente vai ter nos casos, não no conteúdo, mas na preparação e até na condução, na estruturação, é o uso de ferramentas de inteligência artificial que a gente possa ter nesse sentido, tá? Então, eu estou compartilhando aqui porque eu acho que é pertinente, né? Todo mundo aqui trabalhando em sala de aula, eu entendo que ela é muito bem-vinda e que talvez na elaboração dos casos a gente consiga já introduzir algum elemento que os alunos também possam questionar, mas também se servindo de ferramentas de inteligência artificial. É uma tendência que eu acho que a gente vai ter, tá? Mas é isso. Estou pensando em voz alta aqui, é porque os casos em si eles merecem, né, uma reflexão mais específica e a gente pode colocar sim para eles também pesquisarem ou para terem acesso à tomada de decisão, a alguma reflexão, né, com o que tem, porque tem muita coisa ainda, né, que precisa aprimorar com ferramentas generativas. Mas tem muita coisa legal que eu acho que vale a pena também a gente trazer para explorar nos casos. É isso. Eu nunca tentei, agora você me deu uma ideia, pegar um caso, dar para o GPT e ver se ele faz. Ele não vai conseguir fazer a discussão em plenária, porque é isso, você só entrega para os alunos as assignment questions, né? Então ele vai conseguir fazer a preparação prévia, talvez, que seria ali aquelas assignments, ele vai te entregar o contexto, a resposta daquelas assignments é o contexto que você precisa saber para ir para a discussão, né? É um atalho interessante. Eu tenho um colega que falou que também estão pedindo
algumas revistas já estão pedindo para você prever a aula pelo Zoom, né? Pelo Zoom ou uma aula online, que aí tem outras dificuldades, né? Enfim, mas são coisas que a gente de fato está se deparando e que a gente pode começar a pensar mesmo em como usar, né? Eu tinha um outro colega que usava a preparação prévia, ele dava nota para garantir que os alunos tinham lido, né? Só que ao invés deles entregarem um papel com as respostas, ele pediu um videozinho de 1 minuto. Aí tinha um grupo do WhatsApp, eles mandavam para ele, e aí o vídeo ou áudio, né? O aluno falava um pouco do caso. Enfim, são formas também que são legais da gente ir trocando, porque é isso, a gente está dando aula para graduação, né? E eles precisam eles estão inseridos nesse mundo e né, a gente precisa atualizar também esses métodos Para pós em também, caso para junto. pós também. Não, Não para só pós também. Mas graduação o desafio é maior, eu acho, de manter todo mundo envolvido num caso, né? Uhum. Pelo menos essa é a minha experiência, assim, dar aula para pós com caso é um desafio maior do que para pós. Júlia, é, só complementando aqui em relação ao meu caso, é um pouco difícil a gente estar diminuindo a quantidade de páginas e focar mais na historinha, mas eu acho que é uma boa dica de reflexão da gente tentar suavizar a quantidade de informações que a gente tem, técnicas, né, e tentar colocar mais a lúdica para realmente prender. Principalmente os alunos de graduação, como você falou, né? Que hoje está cada dia mais difícil a gente competir com as redes sociais, o Zap Zap e tantas outras coisas que eles têm de interessante de fazer do meio da aula, né? Então, acho que é interessante mesmo, E a mas gente vou estar tem essa pensando limitação nisso. de tamanho, né? As revistas vão te dar essa limitação, não tem muito jeito. Mas, enfim, às vezes você manda de um jeito, aí quando pede revisão, você ganha mais um espacinho, enfim, vai É. cavando aí, a gente vai cavando o nosso jeitinho. Mas é isso. E para você pode ter uma versão do caso que você considere a ideal para aplicar, né? Não necessariamente ela vai ser exatamente assim publicada, você talvez tenha que fazer alguma adaptação. Mas eu tinha um professor que ele falava, os melhores casos eu não publico. Eu guardo porque eu não quero que os meus alunos tenham acesso à nota de ensino. Eu guardo para Ah. usar, sabe? Porque é isso, se você for procurar, você acha, né, a resposta do caso. Todos É, eles. justamente. É, hoje ainda é mais fácil, né, deles procurarem do que antigamente. Tá, muito Bom, gente, obrigada. imagina, eu vou deixar aqui meu e-mail no chat. Quem quiser entrar em contato para tirar dúvida, para futuros projetos, enfim, eu estou disponível. Atualmente, eu e Flávia estamos como líder de tema nesse tema de casos de ensino aqui no SEMEAD. É o terceiro ano já. E adoro caso de ensino. Fiz o mestrado com caso de ensino, fiz doutorado com caso de ensino, escrevo caso de ensino desde 2017. Corrijo um monte de casos de ensino. É, assim, eu acho muito legal ver esse esforço, né, que está todo mundo aqui fazendo para produzir material para outros docentes, né, porque na prática é isso. Estamos aqui fazendo plano de aula para publicar. Enfim, é muito bom. É muito bom ver gente escrevendo caso pela primeira vez. Espero encontrar vocês nas próximas vezes, no ano que vem. E é isso, gente. Obrigada. Acho que estamos fechando aí o congresso com chave de ouro. A todos, parabéns por todas as apresentações, todos os artigos, e até a próxima. Kelly botou um link aqui, né? Que a Sim, gente é um exatamente. Se link. puderem avaliar a sessão também, aqui eu deixei o link no chat, se puderem fazer Exato. avaliação, por favor. Isso ajuda a gente a, enfim, planejar os próximos, Exatamente. tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o congresso e até a próxima.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, Tchau, um abraço. tchau. Tchau, até mais com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.